Obrigado, Senhor, mais uma vez por um dia de vida, pelas oportunidades que nós temos recebido e pelas bênçãos que têm caído do céu sobre nós. Mas, ó Pai, dá-nos forças para vencer o mal, para vencer a provação, a tentação, e que a nossa vida possa ser resumida num contínuo louvor ao Teu nome. Por amor de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Hoje caiu um pouquinho a audiência da igreja, compreensível, com essa chuva. Eu sei que muitos devem estar a caminho também, porque com o atraso, eu demorei mais para chegar do carro até a igreja do que do hotel até aqui. Eu vim até rápido, mas quando chegou aqui, pregador molhado, imagine, ia ser um ruído para vocês, né? Mas eu fico feliz porque vocês estão vindo, mesmo assim, e alguns molhados, aliás, quase todos nós molhados, chegando direto do trabalho, foi muito bom, tranquilos, alguns estão vindo aí, vamos orar pelos que estão chegando. Estou vendo que tem muitas visitas em nosso meio, fico feliz com isso. E cumprimento a todos que estão em casa nos assistindo pela internet, que a graça de Deus esteja com você também agora, onde quer que você esteja, no Brasil, fora do Brasil, que as nossas orações e o nosso carinho possam chegar até você. Falando em internet, ontem eu falei do museu no NASP, e alguém me chamou a atenção que eu não esclareci qual o NASP. É bom deixar claro, todos os 3 UNASPs são muito bons, mas eu prefiro o que eu trabalho. E o museu fica no NASP onde eu trabalho. Qual é? É o NASP Campus 2, ou o NASP Campus Engenheiro Coelho, viu? É uma cidade de primeira. Você coloca a primeira no carro, quando passa a segunda, acabou a cidade. É uma cidade interiorana, mas eu amo morar ali, é muito bom. Gente, eu tenho o privilégio de estar a 10 minutos do meu trabalho. Não é isso? Não tem que enfrentar trânsito. Eu não tenho muito tempo que eu nem sei o que é guarda-chuva, viu? Tem muito tempo que eu não sei o que é que eu passei hoje. Então é muito bom morar no interior, tem suas vantagens. Há algumas desvantagens também, que muita coisa você não encontra lá. Mas o Museu de Arqueologia Bíblica fica no Centro Universitário Adventista de São Paulo. E acho que isso aqui eu já posso dizer de público já, porque já está sacramentado. Eu estava segurando há um bom tempo, mas hoje nós conseguimos mais uma vitória para o museu. Foi doada pelo Dr. Milton Saldanha Afonso. É uma coleção de moedas antigas, uma das maiores coleções de moedas gregas, romanas, judaicas, do primeiro século, 700 anos antes de Cristo. E hoje nós somos a Unisa, buscamos mais uma parte, e essa coleção agora faz parte também do acervo do Museu Paulo Bock. Amém? Sabe o que significa amém? Por que crente fala tanto amém? Amém vem de uma palavra hebraica, emuná. Emuná significa fé, fidelidade, firmeza. Amém significa nisso eu me firmo, nisso eu creio, nisso eu acredito, nisso eu me seguro. Então, por isso a gente fala amém. E eu fico muito feliz. Então, visitem o Museu Paulo Bock, no NASP Campus Engenheiro Coelho. Você será muito bem-vindo ali, viu? Vai ser um prazer tê-lo conosco lá. E falando em Dr. Milton Afonso, ele pediu que nós orássemos por ele aqui hoje. Amanhã ele tem uma reunião muito importante aqui em São Paulo. Ele ia estar aqui com a gente amanhã à noite, mas eles marcaram a reunião para 7 horas da noite. Ele acha que não vai dar tempo de chegar, né? Mas eu falei com ele que a gente já está orando por ele aqui na Igreja Central Paulistana. Tá bom? E também vamos orar pelas nossas visitas, pelos que estão a caminho, e que a graça de Deus esteja conosco hoje. Hoje eu preciso realmente da atenção redobrada de vocês. Vocês estão tendo atenção todas as noites, mas hoje é redobrada, porque como disse alguém na saída ontem, pastor, você pode estar de calça comprida, mas você saiu daqui numa saia justa. Foi ou não foi? Lembra o anúncio que eu falei do sermão de hoje? Eu acho que muita gente enfrentou a chuva até falou assim, não, eu quero ver como é que ele vai se sair dessa. Realmente, por que o sofrimento? Vamos colocar já a transparência ali, por favor? Como a gente está acostumado a trabalhar com assuntos polêmicos em uma linguagem científica, eu quero começar pela minha metodologia, pela minha fundamentação teórica. O meu método, como é que eu vou investigar esse assunto da origem do mal, do porquê do sofrimento, do porquê da angústia que nós temos hoje no mundo. Enfim, uma pergunta simples, mas de resposta tão complexa. Por que sofremos? Opa, ele saiu? Só um minutinho, estão ajeitando e pronto.
Eu quero começar com um texto da escritora Ellen White, esclarecendo primeiro para aqueles que estão visitando o nosso meio, que Ellen White não é uma papisa da Igreja Adventista, Ellen White não é fonte de doutrina para a Igreja Adventista, Ellen White não é parte da Bíblia, tá certo? As doutrinas da Igreja Adventista devem ser extraídas única e exclusivamente da Bíblia Sagrada, que começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Eu só estou citando Ellen White aqui porque ela é uma escritora que teve o dom de profecia. E assim como eu cito vários autores em vários sermões que vocês já ouviram aqui, já citei aqui C.S. Lewis, já citei Shakespeare, já citei Cícero, já citei Plutarco, já citei tantos autores aqui nesses dias que eu estou, por que não citar também Ellen White? E eu gosto do que ela falou aqui, porque isto dará o direcionamento com o qual nós vamos tratar desse assunto do porquê sofremos. Deixe-me ler com vocês alguns parágrafos do livro O Grande Conflito. Ela disse assim: para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. Vem a obra do mal com seus terríveis resultados de miséria e desolação e põe em dúvida como tudo isso possa existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis um mistério para o qual não encontram explicação. E em sua incerteza e dúvida, tornam-se cegos para verdades plenamente reveladas na palavra de Deus e essenciais à salvação. Então ela fala de pessoas que veem esse problema do mal e acabam se angustiando tanto que acabam perdendo até a confiança em Deus. E também acabam perdendo as verdades que estão reveladas na Bíblia. Ela continua dizendo: existem os que, em suas pesquisas concernentes à existência do pecado, se esforçam por esquadrinhar aquilo que Deus nunca revelou. Por isso não encontram solução para suas dificuldades. Os que mostram tal disposição para a dúvida e astúcia, aproveitam-se disso como desculpa para rejeitar as palavras da Sagrada Escritura. Mas continuando. Outros, entretanto, deixam de ter, e aqui vai para os crentes, viu? Outros, entretanto, deixam de ter uma compreensão satisfatória a respeito do grande problema do mal, devido a terem a tradição e interpretação errônea obscurecido o ensino da Bíblia relativo ao caráter de Deus, à natureza do seu governo e aos princípios que regem seu trato com o pecado. Então ela está falando de dois extremos aqui. Um grupo que especula aquilo que Deus nunca revelou. E outro grupo que, por medo de especular, acaba perdendo a oportunidade de conhecer aquilo que Deus já esclareceu. E eu vejo esse segundo grupo muito dentro da igreja, que, interpretando mal o sentido de fé, que nós falamos anteontem, pensa assim: não, pastor, isso eu aceito pela fé e não vamos discutir isso não pode falar, não sabemos e ponto final. Ela continua dizendo: é impossível explicar a origem do pecado de modo a dar a razão da sua existência. O que ela quis dizer com isso? Que na época dela havia um grupo de teólogos que diziam assim: o mal existe no universo porque Deus utilizou o mal para alguma coisa, ou seja, Deus criou o mal. Eu sei que na Bíblia tem uma passagem que fala assim: eu faço o bem e crio o mal, mas a palavra mal ali no hebraico é a palavra ra não significa mal moral, significa o mal assim de um sofrimento, uma calamidade, uma guerra, alguma coisa que Deus pode provocar para te dar uma lição de moral. É isso que está falando lá, e não o mal. Deus não criou o mal. O mal não é responsabilidade de Deus de maneira nenhuma. Então qualquer explicação sobre o sofrimento ou a origem do mal que coloque Deus como responsável não é explicação bíblica. Tá bom? Continuando. Todavia, ela diz, bastante se pode compreender em relação à origem. Então nós podemos saber sobre a origem do mal, sim ou não? Sim, ela fala, bastante se pode compreender em relação à origem do mal, bem como a disposição final do pecado para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. Então o que Ellen White está falando ali é o meu método de investigação. Eu percebo que quando eu falo da origem do mal, vai existir um ponto obscuro, um ponto que eu não vou ter explicação. Mas eu não posso, com base nesse ponto obscuro, cair nos seguintes erros. Letra A, duvidar da justiça e do amor de Deus. Letra B, achar que porque tem um ponto obscuro, eu posso preencher esse ponto com especulação. E letra C, porque tem um ponto obscuro, eu não estudo esse assunto. São 3 erros que eu não posso cometer. Deixa eu esclarecer para vocês qual a diferença entre especulação e teoria. Teoria ou hipótese é quando você não tem todas as respostas, mas você tem evidências que apontam para um caminho. Tá certo?
Teoria ou hipótese é quando você não tem todas as respostas, mas tem o quê? Evidências que apontam para um caminho. A especulação é quando não tem evidência nenhuma. Por exemplo, alguém chega na igreja agora, bem molhado. Eu não sei de onde ele está vindo, mas eu posso deduzir. Ele chegou atrasado por causa da chuva. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho uma evidência que aponta para isso. Agora imagina que nós estamos num dia de sol muito quente, não tem chuva, e a pessoa chega meia hora atrasada e fala assim, ele chegou atrasado por causa da chuva. Isso é especulação. Não tem nada que diga que a chuva atrasou essa pessoa num dia de sol. Entenderam a diferença entre especulação e teoria? Então não vou apresentar uma especulação sobre a origem do mal, mas uma teoria. Tá, pastor, e o que a gente faz com aquilo que não pode ser explicado? Como é que eu vou conversar com um ateu? Simples, é muito simples. É simples, pastor? É só você ensinar para ele a questionar a filosofia grega, o modo grego de pensar. Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer. Eu tenho aqui no meu bolso um celular. Esse celular, eu sei como ligar com ele. Eu sei como tirar uma fotografia, eu sei como acessar a internet, eu sei como acessar os meus e-mails. Agora, tem um monte de coisa do celular que eu não sei. E acho que a maioria aqui, a menos que tenha um técnico aqui em telecomunicação, a maioria, por mais que você seja doutor, mestre, com faculdade, sem faculdade, você também vai concordar comigo que é um mistério. A minha esposa está agora lá em Poços de Caldas. Imagina que eu posso tirar uma foto de vocês aqui e digitar o número do celular dela, e numa fração de segundo essa foto vai parar lá no celular dela. Se ela estivesse no Japão, iria. Milhares de pessoas estão fazendo aquilo ao mesmo tempo, e tem milhares de informações passando aqui de celular, e uma não bate com a outra, não tem chuva que atrapalhe nem nada. É um mistério, não é? Agora vamos supor que aqui no nosso meio tivesse um técnico em telecomunicações. Ele vai falar assim, pastor, é mistério para você. Para mim não, eu sei como funciona. Aí eu vou chamá-lo aqui à frente. E falo assim, tá bom, só que o tempo está curto. Eu lhe dou 3 minutos, para você explicar para todo mundo como é que funciona todos os detalhes do celular, de maneira que em 3 minutos todos saiam esclarecidos, sem nenhuma dúvida e sabendo o que você sabe. Esse técnico ia conseguir fazer isso? Por quê? O problema está com ele? É que para ele saber o que ele sabe, demandou muito tempo. Não é em 3 minutos que ele vai conseguir colocar para você tudo o que ele sabe. Se ele começar, só dele falar a primeira frase, você vai levantar a mão e falar assim, o que é isso? Aí ele vai parar para te explicar. Mas ao te explicar, vai surgir uma dúvida lá. Vão passar os 3 minutos, vocês vão ter mais dúvidas do que antes. Então ele ia falar assim, irmãos, em 3 minutos não dá para eu explicar. Meu conselho é o seguinte, usem com sabedoria o que vocês sabem usar e deixem a parte que vocês não sabem com os técnicos. Então, todos os detalhes da origem do mal são como o celular. A nossa vida aqui nesse universo são 3 segundos no curso das estrelas. Querer que Deus explique em 3 segundos todo o processo do mal é querer demais. Então Deus fala lá do céu assim, use o que é importante você saber e deixe o resto comigo. Então nesta noite eu vou explorar o que nós podemos saber. Ainda seguindo o método científico, vamos à problemática. C.S. Lewis, que era um ateu que se converteu, escreveu as Crônicas de Nárnia e outros livros mais, ele disse assim, ele era um ateu, um dos maiores intelectuais de Oxford, e ele se converteu. E mesmo convertido, ele sabia das dificuldades intelectuais que a fé enfrentava. E ele falou assim, a existência do sofrimento no mundo criado por um Deus bom e todo-poderoso, o problema da dor, é um dilema teológico fundamental e talvez a mais séria objeção à religião cristã. Realmente, eu admito aqui perante essa igreja, perante todos que estão nos assistindo através da internet, hoje o problema do mal, do sofrimento, é o maior argumento que os ateus têm para duvidar da existência de Deus. É muito sério isso. Aliás, não sei quantos já leram Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, um excelente escritor russo. O Dostoiévski, ele coloca lá uma pergunta de Ivan. Ivan é uma das personagens dos Karamazov. E ele fala que, para muitos, o maior obstáculo à fé num Deus de amor é o seguinte, como podemos confiar em Deus num mundo onde crianças são torturadas? Se Deus é bom, como pode permitir o sofrimento dos inocentes? E não venha com respostas de plástico. A igreja dá respostas às vezes que são perigosas. Querem exemplos?
Fica assim não. Foi vontade de Deus. Quando morre um ente querido, que não é o seu, descansou. Chora não. Lá em Minas a gente tem um sotaque, vou falar como a gente fala em Minas. Chora não, boba. A gente já fala assim, né? Quem é mineiro sabe, né? Não chora não, boba. Descansou. É assim mesmo. Até o dia que acontece com você. Até o dia que acontece com você. É muito fácil resolver problema dos outros. Até o dia que acontece com você. E agora eu quero colocar o problema para a igreja. Você lembra dessa menina aí? Se lembram? Filha dos Nardoni. Isabela. Eu falei com vocês, eu fiz uma menção. Eu vi na revista Veja o laudo da morte da menina Isabela. Ela foi torturada psicologicamente e fisicamente desde o carro até a janela. Ela foi sacudida e ela foi colocada na janela e alguém ainda sacudiu ainda. Isso foram os legistas que falaram e o pessoal da perícia técnica. Não sou eu que estou condenando ninguém aqui. Eu estou falando apenas o que a promotoria disse e os laudos. E eles estão condenados por isso. Imagina a crueldade daqueles pais, supondo que foram eles mesmos que fizeram aquilo, supondo que realmente a perícia não errou, supondo que realmente o juiz não errou, supondo que realmente eles foram culpados. Para pensar um pouquinho no que aquela menina sofreu. Acho que pior do que a dor física é ver o genitor, alguém que você ama, que, principalmente na idade daquela menina, que o pai ainda é um herói, fazendo aquilo com você. Ela foi jogada no chão do quarto. Isso causou uma fratura no cóccix dela. A fratura não foi causada pela queda, foi no quarto. Havia marcas de sangue já, ela veio sendo esbofeteada e xingada, possivelmente, desde o carro até lá em cima. Agora, para pensar um pouquinho na crueldade de uma pessoa que faz isso com uma criança. Eu tenho, confesso para os irmãos, dificuldade de considerar essa pessoa plenamente humana. Eu tenho dificuldade de considerar a pessoa plenamente humana. Agora, se tivesse um ateu aqui em nosso meio, eu teria que, de princípio, dar direito a ele fazer uma pergunta. Tá, você está assustado com a crueldade dos pais? Eu estou assustado com a crueldade de Deus. Se você estivesse lá, você deixaria fazer aquilo com aquela menina? Você poderia até não conseguir, mas você ia tentar impedir, não ia? E eu não ia. E Deus estava lá ou não estava? E o que não fez nada? Interessante que o pior tipo de pecado que existem, vocês sabem qual é? Não é o roubo, não é o adultério, é a covardia. Tanto é que na lista do Apocalipse, quando fala os que não entrarão no reino do céu, no topo está a covardia. Aqueles que poderiam fazer alguma coisa e cruzam os braços diante da injustiça. São os covardes. Agora, Deus podia fazer alguma coisa e Deus simplesmente não fez. Por quê? Vamos continuar aqui a nossa pergunta. Aonde estava Deus? Eu peguei o caso da menina Isabela, mas eu podia dar 300, 400, 500 casos diferentes para vocês. Eu podia transformar essa pergunta. Onde é que estava Deus em Auschwitz? Onde é que estava Deus também quando aquele garotinho foi puxado pelos bandidos que roubaram o carro da família, lembra? E o menino foi... Onde é que estava Deus quando aquela menina foi torturada por um pai e estuprada pelo pai durante anos e anos? Onde é que estava Deus quando no Afeganistão muitas meninas estão sendo circuncidadas? Onde estava Deus? Aonde estava Deus? Talvez, se alguém pudesse ajudar um diácono, às vezes a mãe está com um aperto. Não é isso? Gente, eu sei que alguns estão olhando, eu sou sensível com criança. Mãe, pode ficar tranquila, fica tranquila, eu não quero que a mãe saia. A igreja está preparada para isso, tem uma diaconisa que vai ajudar você. Tá bom? Tem uma criancinha chorando, ela deve estar passando mal, alguma coisa, mas tem as diaconisas já que vão ajudar a mãe com a criança aí? Já apareceram? Ótimo, já apareceu ali, muito obrigado. Por que eu estou falando isso da criança? Posso abrir um parênteses? Posso abrir um parênteses? Uma vez num trem de ferro, as pessoas estavam vindo num trem e tinha uma criança chorando copiosamente no vagão.
E de madrugada as pessoas começaram a ficar incomodadas. E todo mundo incomodado. E a criança chorava. Até que alguém chamou o condutor, e o condutor veio e falou alto. Escuta, cadê a mãe dessa criança que não faz essa criança calar? Aí as luzes do vagão se acenderam e não tinha mãe. Tinha um homem segurando o bebê sem saber muito o que estava fazendo, com uma outra filhinha do lado. E ele, muito desconcertado, virou para aquele que reclamou e falou o seguinte: desculpe, a mãe dessa criança está lá no caixão, no vagão de trás. Ela morreu, estou levando o corpo para sepultar na nossa cidade, e eu não sei muito como lidar com a bebê que está chorando, querendo leite. Na mesma hora, todo mundo se movimentou dentro do trem, um fez uma coisa, outro fez uma coisa, uma mulher falou: olha, eu posso trazer ele aqui, eu tenho um pouquinho de leite do meu neném. Moral da história: você se torna um pouco mais sensível quando você conhece o que está por detrás do choro. Quando a gente não sabe o que está por detrás, a gente se torna mais insensível, julga, questiona, não é isso? Então, por isso que eu acho que a gente tem que conhecer um pouco mais, antes de simplesmente julgar. Por isso que eu falei: mãe, nem sei quem é, não se constranja, não saia. Tem diaconisas prontas na igreja para isso. Vou explicar para as visitas. A igreja adventista tem diáconos e diaconisas que são preparados para atender as pessoas nesse tipo de situação. E não é nenhum favor que nós estamos fazendo para você. É o nosso dever cristão. Sinta-se à vontade e ouça o sermão. Amém? Ah, tá. Eu falei do Dedê, memém. Vocês podem falar, viu? Bom, continuando. Eu vou colocar algumas frases de alguns ateus para vocês. Um deles, Jules Renard: eu não sei se Deus existe, mas seria melhor para a sua reputação que não existisse. Outra frase de ateu, Mark Twain, que eu já mencionei aqui: se existisse um Deus todo-poderoso, teria feito exclusivamente o bem. Walter de Rosa Borges, esse é brasileiro: um ateu diria que Deus fez esse mundo tão mal feito, tão cheio de sofrimentos, que ficou envergonhado e hoje vive escondido. Eu dei estudos bíblicos para um ateu alemão. Hoje ele não é mais ateu. E o interessante é que na hora que ele deixou de ser ateu foi justamente quando, colocando em prática a parábola que eu contei aqui do pai no trem, eu entendi o lado dele. Ele era discípulo da filosofia de Schopenhauer. E quando eu comecei a conversar com ele sobre Schopenhauer, eu falei assim: Peter, eu entendo porque você é ateu. Ele tinha vindo para o Brasil na época da guerra da Alemanha. Eu falei assim: você vê tanto sofrimento no mundo, e você vê de tanto sofrimento, que é melhor imaginar que Deus não existe, a imaginar que Ele existe e não está fazendo nada. Porque se você imaginar que Ele existe, você vai ter que odiá-lo. Então, para não odiá-lo, é melhor ser ateu. Por isso que eu respeito profundamente a dúvida de alguns ateus. Tem gente que tem tanta dificuldade em imaginar um Deus que está lá em cima não fazendo nada, que ele prefere ser ateu, a ter que acreditar que tem alguém e odiar esse alguém. Até o salmista, o Salmo 73, Asaf admitiu que era difícil. Vamos ler um pedaço aqui do Salmo 73, especialmente o verso 16. Não são só ateus que lidam com o problema do mal, não. Olha o Salmo de Asaf. Com efeito, assim ele começa o verso 1, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio, é nédio, eles não partilham as canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. E ele continua falando, que os ímpios fazem. Verso 11, eles dizem: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são os ímpios, sempre tranquilos, aumentando sua riqueza. Você notou? O camarada apronta, e não acontece nada com ele. E você é fiel, certinho nos seus impostos. O camarada que vive bêbado e você que morre e perde a vida no trânsito. Aí quando chega no verso 16, o salmista admitiu: só em parar para compreender isso, completem, achei muito pesada a tarefa para mim. Agora, antes de continuar, deixe-me fazer algumas reflexões. Se eu tivesse uma conversa rápida com o ateu, sem muitos detalhes, eu colocaria alguns pontos para ele pensar. Primeiro ponto: se o mal
Agora eu estou começando a responder o problema, tá? Se o mal é o maior argumento do ateísmo, e o mal parece que está aumentando cada dia mais, não é isso? Não parece que cada dia as coisas estão piores? Se o mal é um argumento para o ateísmo e o mal está aumentando cada dia mais, então a hipótese de Deus já deveria ser banida da humanidade, ficando restrita apenas a um número pequeno da população mundial. Concordam comigo? Porque se cada dia que passa o mal aumenta a evidência de que não existe Deus. E por que as pessoas continuam acreditando em Deus? É apenas uma questão simples. Por exemplo, hoje eu acho que a maioria esmagadora das pessoas que têm esclarecimento não acreditam mais que leite com manga faz mal. Não é isso? Se fosse há uns 100 anos atrás, ninguém se atreveria a beber leite e comer manga. Hoje não, hoje nós sabemos que era uma maneira dos senhores de engenho a enganarem os escravos para não beberem o leite da fazenda. Então eles davam manga para o escravo e falavam assim, ó, se beber leite vai morrer. Hoje ninguém mais acredita, ou seja, leite com manga, todo mundo sabe que é uma lenda. Mas Deus, as pessoas continuam acreditando nele. Se o mal é uma evidência contra ele e o mal está aumentando, a partir do momento que a evidência aumenta, a tese diminui. Era para ter uma diminuição dos crentes. E os ateus não representam nem 1% da população mundial. Outra pergunta. Se a presença do mal é um argumento a favor da não existência de Deus, por que a presença do bem não deveria igualmente ser um argumento a favor da sua existência? Em outras palavras, eu perguntaria a um ateu, você está falando que Deus não existe porque o mal existe. Tá. Mas então, se não existe Deus, por que não existe o mal absoluto? Se não há Deus, não deveria ter bem. Deveria ter um mal absoluto. Mas existe o bem. Eu estou dando testemunhos ruins, como o da menina Isabela, mas eu tenho testemunhos extraordinários de pessoas que morreram salvando a vida do seu semelhante. Ainda existe bondade nesse mundo. Existem pessoas boas, existem pessoas caridosas, pessoas que animam. Quantas pessoas ajudaram você? Então, peraí. Se o mal prova que Deus não existe, então deveria só haver mal. Mas existe o bem. E mais uma pergunta. Essa aqui eu inspirei em Rav Zacarias, que ele estava uma vez numa palestra, e um ateu falou com ele assim, eu não posso acreditar que Deus existe, tendo tão clara noção do mal. Rav Zacarias falou o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. Você diz que não pode acreditar em Deus porque existe o mal, certo? Certo. Como você sabe que o mal é mal? Para você saber que o mal é mal, você tem que ter o quê? O bem, o contraponto. Tá certo? Então, para haver o mal, tem que haver o bem. Porque senão você não teria desconforto com o mal. Eu só sinto desconforto com o mal porque eu tenho um padrão que é o bem. Você não sentiria falta de shopping center se você vivesse numa época que shopping center não existia? Concorda comigo? Então, se eu sinto incomodado com o mal, é porque o bem existe. Não, mas existe o bem. Então, você admite para mim que existe o mal e existe o bem. Admito. Se existe o mal e existe o bem, então existe alguma regra que estabelece o que é mal e o que é bem. Existe uma regra. Ok. Mas para existir regra, tem que existir o legislador. Senão, como é que a regra foi estipulada? Agora, para existir o legislador, você não acredita nele. Você não acredita em Deus. Então, se não existe legislador, não existe regra. Se não existe regra, não existe mal nem bem. Se não existe mal nem bem, qual foi a sua pergunta mesmo? Agora, alguém podia falar, tá, pastor, mas a gente pode trabalhar com uma outra hipótese. Será que não existe o mal e o bem e Deus é apenas um brincalhão, um jogador de dados? Contrariando o que falou Einstein, né? Será que Deus não seria apenas um brincalhão cósmico, alguém que fica brincando de Playmobil com a gente? Será que nós não somos assim, sabe aquelas formiguinhas da fazenda de formigas de Deus? E Deus está ali brincando, espetando, ele dá um pouquinho de bem aqui, um pouquinho de mal ali, fica brincando, parece que a vida começa aos 40, então por que a gente nasce tão cedo? É verdade, é para pensar isso? Olha, vê, mas não pode querer, quer, mas não pode desejar. Será que Deus é um brincalhão cósmico? Vamos responder isso na Bíblia. Livro de Jó. É lógico que eu não poderia começar isso aqui sem falar de Jó. Mas eu começo falando com vocês que o livro de Jó foi o livro mais complicado da minha vida. Eu lembro que eu estava passando muitos problemas na minha família quando eu me converti, muitas dores, muito sofrimento.
E um irmão da igreja falou o seguinte, eu estava entrando para a igreja, leia o livro de Jó. Você vai ter explicação do sofrimento. E quando eu comecei a ler Jó, eu confesso que piorou. Piorou. A impressão, para quem nunca leu, quem é visitante, eu vou explicar para você. Aparentemente, o livro de Jó é o seguinte. Jó era um homem íntegro, fazia tudo direitinho, certo. Aí um dia, Satanás apareceu no céu e falou com Deus assim, olha, ele te obedece porque ele é comprado. Deus falou, não é, não é, não é. Aí Deus fez uma aposta com Satanás, que Jó era fiel. E Satanás apostou que não era. Aí Deus deixou Satanás afligir Jó a vida toda, tirou tudo que ele tinha, para depois provar que Deus estava certo. Será que é isso que nós somos? Uma aposta entre Deus e o diabo? Para piorar a história, quando chega no livro de Jó, no final... Vocês já leram o livro de Jó? Quando chega no final, que você está esperando a resposta, a explicação, o que você tem? Um monte de pergunta. Onde é que estava você quando eu fiz isso? E não responde. Aí quando eu fiz teologia, eu fui estudar Jó. Aí no hebraico piorou ainda, porque o livro de Jó é muito complicado, o hebraico de Jó. É o hebraico mais complicado da Bíblia. Só para você ter uma noção, Jerônimo, quando foi traduzir o livro de Jó, ele precisou pedir um rabino para ajudá-lo. São Jerônimo foi para Belém, ficou morando em Belém, e lá ele traduziu a Bíblia para a Vulgata. E quando foi traduzir Jó, ele não conseguia. Ele trouxe um rabino, e o rabino também, por exemplo, tem uma passagem que lê assim, eu sei que o meu Redentor vive. No original hebraico, você pode ler isso de duas maneiras. Primeira, eu sei que meu Redentor vive. Ou segunda, eu quero a redenção enquanto estou vivo. É cheio de trocadilho. Então vamos entender um pouquinho o livro de Jó. Jó significa onde está o meu pai. Aonde está o meu pai? Uma das possíveis, não certeira, mas uma das possíveis significações do nome Jó, e Yob em hebraico, talvez seria aonde está o meu pai. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa palavra íntegro e reto é a palavra tam em hebraico. Tam não é a companhia aérea da TAM. Tam significa uma pessoa perfeita em tudo. Jó era bom comerciante, ele era bom administrador, ele era bom pai, bom marido, bom vizinho, bom companheiro. Ele era bom em tudo. Tam é uma pessoa completa. Completa. Só que a Bíblia diz que ele estava lá feliz, mas no verso 6 traz assim. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, completem a leitura? Fica com a Bíblia aberta, não feche. Eu tenho um problema aqui. A forma como está escrito isso aqui em Jó imita uma assembleia geral que os reis do passado faziam. Como era essa Assembleia Geral? Vou explicar para vocês. O rei se assentava no seu trono e uma vez a cada período convocava todos os representantes do reino dele. Todos. Como se eu fosse o rei aqui, apenas hipoteticamente, e vocês fossem os governadores do meu vasto império. Então essa reunião que o rei fazia tinha 3 funções. Letra A. Era o momento de todos confirmarem sua lealdade ao rei. Fácil, né? Segundo motivo, o rei recebia notícias do reino. Como é que está lá em tal lugar? Está assim, majestade. E aquele problema da água lá, resolvido. O rei recebia notícias. Vamos recordar quais são os 2 motivos? Primeiro, todos confirmavam lealdade ao rei. Segundo, o rei recebia notícias, informações. Terceira razão, julgamento. Aquele era o momento. Se eu tivesse um problema com o Walter, aqui era o momento da gente ter o nosso caso no juízo, perante o rei. Vamos recordar, para ficar bem claro, os 3 motivos dessas reuniões gerais. Letra A, lealdade ao rei. Letra B, notícias. Letra C, julgamento. Você sabe que muita coisa que acontece na terra é reflexo do céu. Por exemplo, quem inventou o trono? Ninguém inventou, Deus já tinha trono, o homem só copiou. Quem inventou o instrumento musical? O ser humano pode ter inventado um instrumento ou outro, mas a ideia de música, o homem não inventou, Deus já tinha. Então muitas coisas que temos na terra são ecos do céu. Parece que esse tipo de reunião do Oriente Médio era eco do céu. Deus reuniu todos os seus filhos. Quem seriam esses Bnei Elohim, que dizem em hebraico? Filhos de Deus. Seres de mundos não caídos, de planetas, de universos distantes. Todos se reuniram.
Só que a Bíblia fala que quando eles se reuniram perante Deus, como é que está o final do verso? Veio também Satanás entre eles. Olha lá Satanás lá. Ó. Só que aqui tem um problema desse veio também Satanás entre eles. Ali está o texto hebraico e eu assinalei a palavra Satanás. Está assim, ó. Gam ha-satan. O interessante é que esse gam em hebraico, aqui de Jó, é irônico. É irônico. Ele não falou assim, e Satanás? E o Satanás. Esse gam ha-satan é irônico. É como se eu falasse assim, imagina que, você agora, imagina assim aquela sua namorada, que traiu você, chutou você no dia do seu aniversário com seu melhor amigo, te fez sofrer, você ficou tão chateado que até Roberto Carlos você ficou escutando uma semana, você foi pro shopping center, toda menina que você via parecia com ela, ainda muda pro seu lado uma vizinha que tem o mesmo nome dela, e você ainda tinha tatuado o nome dela aqui ainda, né? Imagina isso. Aí você consegue dar a volta por cima. Você consegue recuperar as emoções. Aí um dia você está no seu casamento, nas festas de casamento com outra menina. Aí você me encontra, eu falo assim, pois é, foi boa a sua festa de casamento? Você fala assim, pastor, foi bom. Estava todo mundo lá da igreja, estava todo mundo. O fulano, o Beltrano, a Ciclano. E a falecida também estava lá, acredita? Quando você fala assim, e a falecida também estava lá, a dita cuja, o que você está querendo dizer? Você está sendo irônico. Ela não recebeu o convite, ela não deveria estar ali. Então, na maneira como está escrito aqui no hebraico, gam, esse gam significa assim, alguém sem credencial estava lá. Alguém já tinha sido expulso, que não tinha o direito de estar lá. Agora, como é que Satanás pôde ir para o céu? Ele não tinha sido expulso do céu? Tinha ou não tinha? Então, ele não recuperou as funções dele. Mas como é que ele conseguiu essa audácia de ir para o céu, se ele já tinha sido expulso de lá? Ou pelo menos assim, não no céu onde ele estava, porque ele foi... Mas pelo menos compareceu na presença de Deus. O segredo está na palavra ha-satan. Isso aqui em hebraico é um artigo. E aqui está o nome, Satan. Agora eu vou falar para vocês uma coisinha da gramática hebraica. Em hebraico você nunca coloca artigo antes de nome próprio. Em hebraico eu não digo assim, o Walter. Walter. Em hebraico não existe artigo antes de nome próprio. Ou Rodrigo. Não existe isso, é Rodrigo. Agora eu falei com vocês que isso aqui é artigo. Então está o Satanás. Se não existe artigo antes de nome próprio, quando aparece ali o Satanás, o que você deduz? Mesmo sem saber hebraico, mas é simples. Que ali não pode ser nome próprio. E você está correto. Quando a sua Bíblia traduz Satanás com letra maiúscula nesse verso, está traduzido errado. Ah, é mesmo, pastor? É. Então o que é esse o Satanás? Aí que tem um problema. Os advogados de plantão não fiquem bravos comigo. A palavra Satã, alguém até me perguntou ontem lá fora, que recebeu de alguém informação que Satanás significa anjo caído. Viu? Não é anjo caído, esclarece para a pessoa lá, viu? Satã significa promotor, advogado de acusação. É um termo técnico do juízo, do direito. Gente, fiquem tranquilos, isso é em hebraico, não é em português. Isso é em hebraico, não é em português. Então, quando a Bíblia fala, é porque depois, então se eu traduzir assim, veio também o promotor entre eles. E a palavra promotor acabou sendo o apelido do anjo caído, que o nome dele mesmo era qual? Lúcifer. Mas ele pegou o apelido de Satanás acusador. Então vamos aprender aqui. Satanás acusador não é acusador no sentido informal. Eu vi o que você fez no verão passado, ou como naquele dos Chaves lá, né? Conta para sua mãe, Kiko. Não é aquele tipo de acusação. Satã, em hebraico, é acusador jurídico, legal, procedimento legal. Então ele chegou no céu como um acusador legal. Interessante. Se ele chegou no céu como um acusador, quem vocês acham que ele estava acusando? Jó? Vamos ver. Vamos colocar como é que é o juízo aqui. Eu sei que no Brasil o julgamento é mais na base de dossiê. É processo para lá, quanto processo para cá, documento para lá, documento para cá. No direito americano é um pouco diferente. É mais na base da apologética. Discussão de um contra o outro.
E nós estamos mais acostumados com o direito americano por causa dos filmes. Então a gente atribui isso para a Bíblia e pensa que é como nos filmes americanos. O juiz, o réu... Vamos fazer uma cenação rápida aqui para ficar didático para vocês? Vamos aqui? Gente, me ajuda, vocês três aqui. Não vamos constrangê-los não. Pode, por favor. Vem cá, Walter, também, por gentileza. Ele é advogado. Você também, os dois são advogados? Ótimo. Ótimo. Doutor, fica aqui então. Walter, você vai ser o juiz aqui. Como é que a gente entende o processo? Se nós dois temos uma causa um com o outro, tá certo? Como é que é feito o julgamento? Eu contrato um advogado, contrato o seu. No dia do julgamento, o que acontece? Eu vou falar com o juiz? Quem vai falar? Meu advogado. Pensando em tribunal americano. Ele fala, levanta a papelada, não é isso, doutor? Aí depois que ele fala, o outro fala, tem objeção, e nós dois só ficamos aqui, um de cara enrolado pro outro aqui, né? Não me dirige a palavra, não quero nem saber se a igreja está olhando. Agora nós somos inimigos. Não é assim que funciona? Sabe como é que seria no Oriente Médio? No Oriente Médio é diferente. Se eu tenho uma causa contra ele, eu chego direto no juiz, que é o ancião da cidade. Eu não contrato advogado. Sinto muito, mas no Oriente Médio você estaria desempregado. Sabe por quê? Não existe o cargo profissional de advogado de acusação. Não existe. Eu que sou a vítima, ele me roubou. Viu? Ele me roubou. Eu não vou falar que foi uma estátua não, porque... Vou usar na comissão. Ele me roubou uma estátua egípcia. Depois vocês perguntam de que eles estão rindo, tá? Tem corrupção. Se ele achar que o meu caso procede, sabe o que ele faz? Ele me nomeia advogado de acusação. Ficou claro para a igreja? Então quem que é o advogado de acusação? A vítima. Não existe o advogado de acusação. Eu, que sou nomeado pelo juiz, o meu próprio advogado, porque eu tenho uma causa. Aí o juiz chama o acusado. Agora vem a outra coisa curiosa. Você riu da cara dele, né? Não existe também a figura profissional dele contratar um advogado de defesa. Por gentileza, pode sentar. Então, como é que fala que Jesus é o nosso advogado? Como é que funciona isso? É simples. O juiz faz ao mesmo tempo o papel de juiz e de advogado de defesa. Que ele pode tomar 3 decisões, o juiz. Você realmente é culpado, não tem mais jeito. Segunda decisão, você é culpado, mas merece o perdão, pode fugir para uma cidade de refúgio, eu não posso colocar a mão nele. Ou terceira, você é inocente. Tanto na primeira, na segunda como na terceira, quem dá a inocência ou a liberdade para ele é o juiz. Quem faz o papel de advogado de defesa é o juiz. E quem faz o papel de advogado de acusação? A vítima. Ficou claro isso para vocês? Muito obrigado, viu? Podem sentar. Então vocês viram que é bem diferente. Quando a Bíblia fala de Jesus é o nosso advogado e ao mesmo tempo o nosso juiz, não é como a gente imagina assim, Satanás de um lado, Jesus do outro, Deus Pai aqui e eu como réu ali. Então Satanás apareceu no céu como vítima. Se ele apareceu no céu como vítima, Deus já perguntou para ele. Qual foi a pergunta que Deus fez para ele? Me ajudem na Bíblia, hein? Gente, o horário está avançadíssimo. Hoje eu posso atrasar uns 10 minutinhos, porque nós começamos 10 minutos atrasados. Qual foi a pergunta que Deus fez para ele? De onde vens? Miaitabô, em hebraico. Significa, é um trocadilho também de Jó. O que você está fazendo aqui? Você não tem credencial, você não tem direito de estar aqui. Aí ele responde a Deus com outro trocadilho. Qual foi a resposta dele? Rodear a terra e passear por ela. Essa expressão passear pela terra significa ninguém se opõe ao meu governo. Era uma maneira que os reis da antiguidade tinham para verificar a aceitação ou não deles. Por exemplo, a Bíblia fala que Davi passeava pelo seu palácio na viração do dia, quando ele viu Betseba tomando banho. A Bíblia fala, passeava Deus pelo jardim do Éden na viração do dia, quando ele viu que Adão e Eva haviam comido do fruto proibido. Então esse passear por não significa passear, não. Verificar se existe oposição.
Então é como se Deus falasse com Satanás assim: com que autoridade você está aqui? Você não tem credencial para estar aqui. Eu tenho sim, porque eu andei pela terra e ninguém se opõe ao meu governo. Eles me querem, eles me amam, eles são violentos, eles fazem tudo o que eu desejo. E eu vou falar com vocês uma coisa. Há muitas demandas que não são morais, mas são legais. Concordam comigo? Tem muita coisa que não é moral, mas é legal. Por isso que tem muito juiz que, mesmo como cidadão, ele gostaria de mandar o sujeito para a cadeia, ele é obrigado a assinar a soltura do sujeito. Se você perguntar assim, qual a sua posição como cidadão? Minha posição como cidadão, se ele puder expressar, ele vai dizer o seguinte: coloca esse camarada no pau de arara e dá uma surra nele pelo que ele fez. Mas a minha posição como juiz, eu sou obrigado a dar um alvará de soltura e botar esse cara na rua. Não é isso que acontece muitas vezes? Há coisas que não são morais, porém são legais. Você assinou o documento para mim, agora é meu. Mesmo que eu te enganei. Satanás não tinha o direito moral de estar no céu, mas ele tinha o direito legal. Porque realmente, Adão e Eva, ao comerem do fruto, passaram o planeta Terra para ele. Mas Deus tinha uma argumentação contrária. Qual foi a argumentação de Deus? Você viu meu servo Jó? Nem todo mundo está de acordo com você. Eles querem que eu redima a terra. Aí ele fala, mas ele está com o Senhor porque eu sou contra Jó. Ali havia todos os seres de outros planetas, os filhos de Deus. Deus falou, se Deus falasse assim, cala a boca, mas Deus falou o seguinte, os outros estão com dúvida. Eu vou deixar que ele prove a Jó por amor dos outros. Já olhou para essa perspectiva? Jó vai ter o privilégio de no céu encontrar anjos que falarão com ele assim, olha, obrigado, eu estou aqui por causa da sua fidelidade, que eu estava com dúvidas sobre o caráter de Deus, eu estava quase seguindo Lúcifer, mas quando eu vi a sua firmeza, eu vi que Deus tem razão. Jó era o dossiê de Deus, o argumento de Deus. Agora faltou a pergunta, quem é o acusado? O acusado não é Jó. O acusado é Deus. Jó é o objeto da demanda. Satanás, quando a Bíblia fala Satanás, o acusador de nossos irmãos, não é que Satanás está no céu falando assim, ah lá o que ela fez, ah lá o que ela fez, ah lá Deus, de novo o que ela fez. Não é isso. A acusação de Satanás é outra. Eles são meus. Dê-me os seres humanos que me pertencem. No processo do juízo de Deus, você não é o acusado no sentido de aquele que Satanás fica apontando só para detonar você. Você é o acusado no sentido de aquele objeto que ele reclama como sendo dele. Esse é o processo. Mas aí eu tenho um problema. É o dilema de Epicuro. Epicuro colocou mais ou menos assim. Deus quer prevenir o mal, mas não consegue? Então ele é impotente. Ele consegue, mas não quer, então ele é malevolente. Ele quer e ele consegue, então por que o mal acontece? Ele não quer e ele não consegue, então por que chamá-lo de Deus? Tá, pastor, eu entendi esse lance de Deus com o diabo aí, tudo lá no céu, que não era diabo, né? Satanás e tudo. Mas por que Deus deixou isso acontecer? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus sabia ou não sabia que aquilo iria acontecer? Sabia ou não sabia? Então por que ele deixou chegar àquele ponto? Será que Deus foi tomado de surpresa? Então eu tenho aqui um problema. O assunto, vamos colocar no esquema assim. A tese teísta, a tese dos crentes é o seguinte. Deus é o criador de tudo que existe. Deus é onipotente, não há impossíveis para ele. Deus é onisciente, não há nada que ele não saiba. Deus é justo e bom. Mas aí eu tenho um problema. O mal existe no mundo e estamos sujeitos a ele. Então, se Deus é criador de tudo, então ele criou o mal? Se Deus é onipotente, poderia impedir o mal de surgir? Se Deus é onisciente, ele saberia que o mal iria surgir. Se Deus é bom e justo, por que ele não fez nada para impedir o surgimento do mal? Eu só tenho 3 conclusões do ponto de vista do ateu. Primeira, Deus é onipotente, mas não é bom. Porque ele poderia impedir o mal e não impediu. Segunda conclusão, Deus é bom, mas não é onipotente, porque ele queria impedir e não pôde. Ou terceira conclusão, não existe nenhum Deus, nem bom nem onipotente. Como é que eu resolvo isso? Em primeiro lugar, deixe-me corrigir o conceito de onipotência. A Bíblia fala que realmente Deus é todo-poderoso, El Shaddai, mas a ideia de poderoso, de onipotente na Bíblia, preste atenção, não significa poder fazer tudo. O ateu faz aquela pergunta assim, Deus pode criar uma pedra que nem ele possa carregar?
Essa pergunta é completamente ridícula. Eu digo a vocês por quê. Preste atenção. Na Bíblia, ser todo-poderoso não significa que Deus pode fazer tudo indistintamente. Significa que Deus faz tudo de acordo com o seu caráter. A Bíblia aponta um monte de coisas que Deus não pode fazer por ser onipotente. Deus não pode mentir. Deus não pode ser traído pelo destino. Deus não pode cometer erro. Deus não pode morrer. Deus não pode se equivocar. Justamente por ser onipotente, Ele não pode cometer falhas. Então, cuidado para não confundir, viu? A Bíblia apresenta um monte de coisa que Deus não pode fazer. Então aquela pergunta, Deus pode carregar uma pedra, criar uma pedra que nem Ele pode carregar? Gente, cuidado, não confunda. Ser todo-poderoso não é ser ilógico. Se Deus pudesse fazer um círculo quadrado ou criar a terceira margem do rio, Deus não seria todo-poderoso, Deus seria louco. Coloca isso para o ateu. Repito, se Deus pudesse criar um círculo quadrado ou fazer a terceira margem de um rio, Deus não seria todo-poderoso, Ele seria louco, Ele seria ilógico. Deus pode fazer todas as coisas dentro do caráter dele. Então eu faço uma pergunta. Se Deus é todo-poderoso e um dia criou, Deus é tão grandioso, gente, tão grandioso, só para você ter uma noção. Você acha que Deus raciocina? Não. Deus sabe. Raciocinar é o quê? Chegar a uma conclusão. Deus sabe o fim desde o começo. Deus não pensa, Deus sabe. Você pensa, você raciocina, Deus já sabe. Agora, como é que esse Deus pode criar seres? Sabe qual foi o primeiro passo que Deus fez para criar? Deixa eu responder com uma pergunta. Se Deus sabe tudo, como um Deus onisciente pode sinceramente perguntar? Um dia eu perguntei na igreja, escuta, Deus não sabe tudo? Sabe. Então por que Ele, na oração, pede para eu contar para Ele? Sabe qual foi a resposta que me deram? Não, Deus finge que não sabe para você poder orar. Então Deus é um fingidor, um pretender? Aí eu ouvi uma outra resposta fora da igreja que foi pior ainda. Não, Deus não sabe, Deus não é onisciente. Então, se Deus é onisciente e não é um fingidor, como é que Deus, sinceramente, te faz perguntas? Esse foi o primeiro preço que Deus pagou para criar seres limitados. Raciocina comigo. Deus está em toda parte, mas o primeiro ser do universo que Ele criou, antes de criar o ser humano, eu não sei, pode ter sido um anjo. O primeiro ser que Deus criou no universo estava em toda parte? Estava. Deus sabe tudo. Esse ser sabe tudo. Então, como é que esse ser poderia se comunicar com Deus? Lutero tem uma frase que diz assim: os homens usam uma máscara para se esconder, Deus é o contrário, ele usa uma máscara para se revelar. É que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que Deus só tem um jeito de se mostrar, se Ele se esconder. A glória dele é tão grande que Ele tem que apagar a glória dele para você poder compreender. Então raciocina comigo, como pode um Deus onisciente perguntar? Eu vou falar com você como, eu tenho um carro. Mas vamos supor que um dia você me vê andando a pé com um colega. E você fala assim, pastor, por que você está andando a pé hoje, nesse sol quente? É porque esse meu colega aqui tem fobia de andar de carro, então para conversar com ele eu tenho que vir a pé. Ah, mas você tem um carro, você é obrigado a andar de carro. Espera lá. Se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho carro, quem é dono de quem? O carro que vira meu dono. Concordam comigo? Então eu sou tão dono do carro que eu tenho o direito de usá-lo ou não. Eu pergunto a vocês, quando o meu carro está na garagem, eu deixei de ser dono de um carro? Não. Deus tem a onisciência dele, ele não perde, Deus não perde, mas ele pode deixar de usar. Então quando ele pergunta, meu filho, o que você quer? Deus não perdeu a onisciência dele, mas Deus também não é hipócrita. Naquele momento ele não sabe, ele deixou o carro na garagem. Ele resolveu não usar. Entenderam? Agora tem mais um preço que Deus teve que pagar para essa criatura tão limitada. Deus teve que, na pessoa de Jesus, assumir uma forma de criatura. Filipe Yancey tinha um aquário, que ele ficava cuidando dos peixinhos, e os peixes sempre fugiam dele, com medo dele. E Yancey falava, vem cá peixes, os peixes fugiam. E ele perguntava assim, puxa, como eu posso falar com esses peixes que eu os amo, eles têm tanto medo de mim que eu sou tão grande. Como ele poderia chegar para os peixes sem dar medo neles? Se ele se tornar um peixe. Deus, quando criou o primeiro ser
vivo do universo, que eu não sei quem foi, pode ter sido um anjo. Deus não pôde chegar como Deus, senão esse ser não ia entender. Então, ele assumiu a forma de um anjo. O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é a segunda pessoa da divindade. É Deus com o rosto. Deus de uma maneira clara que os seres agora do universo possam entender a Deus. Por isso que tem alguns aí que não estão mais aceitando a Trindade, porque não entendem como é que se Jesus é Deus, ele parece tão pequeno. Mas é interessante que o nome que ele assume na forma angelical é Miguel, Mihael. Ninguém é como Deus. Ele assume, então ele vem. Só que, por causa disso, um anjo, Lúcifer, não aceitou. Pode olhar que a briga de Lúcifer não é contra Deus Pai. A briga de Lúcifer é contra Jesus. Ele pensa assim, peraí, aquele lá, mas esse aqui é como eu. Até que o Pai teve que esclarecer para o universo que o Filho, embora estivesse em forma de criatura, ele era um com o Pai. Ele era Deus de uma forma limitada para que os outros pudessem entender. Tá bom, pastor, mas eu tenho uma pergunta, peraí, antes de você continuar. Deus sabia que Lúcifer ia aprontar o que ia aprontar? Sabia. Então por que ele criou Lúcifer? Você já fez essa pergunta? Note, eu não estou perguntando por que ele deixou Lúcifer vivo depois que começou a rebelião. Por que ele criou Lúcifer? Eu respondo a você por quê. Porque Deus não duela com o seu caráter. Se vocês fossem meus alunos, eu falasse assim, pessoal, todos vocês terão o direito de preencher essa ficha aqui, se gostam de mim como professor ou não, e se eu devo ser professor de vocês ou não. Todo mundo, é só colocar o nome e preencher. Eu só aceito 2 notas, 0 ou 10. E eu prometo a vocês que eu vou levar todas as respostas para o reitor da universidade. Vocês começam a preencher e falar assim, puxa, que professor raçudo, hein? Ele é muito autoconfiante, né? Alguns vão me dar 10, outros vão me dar 0. Eu recolho as provas. Só que quando chega lá em casa, eu começo a separar. 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 10, menos mal. Outro 10. Outro 0. 0, puxa. 0? Ah, pelo menos mais um 10 aqui. 0, 0, 0, 0. 20 zeros. Ah, tem mais um 10 aqui. Aí depois que eu separei os 10 do 0, o que eu faço? Os que me deram 0, eu jogo no incinerador. E os que me deram 10, eu levo para quem? Para o reitor. E o reitor acredita assim, você tem 100% dos alunos lhe dando nota 10. Mas na verdade o que eu sou? O mentiroso, o manipulador dos dados. Eu falei que todo mundo tinha o direito de me dar nota 10 ou 0, mas eu só levei para o reitor os que me deram 10. Se Deus não criasse Lúcifer, porque sabia o que Lúcifer iria aprontar, Deus também seria um manipulador dos dados. Ele seria um mentiroso. É como se ele falasse assim, todo mundo tem o direito de me aceitar ou me rejeitar, mas eu só deixarei vir à existência os que me aceitam. Ele estaria manipulando os dados. Ficou clara a explicação para vocês? Você não sabe, você pensa que tem o livre-arbítrio, mas é uma mentira, porque só nasce quem não rejeita. Agora, Deus teve que pagar um preço caro por Lúcifer aprontar aquilo ali. E qual foi o preço caro? Em filosofia, a gente sabe que tudo que existe de 2 maneiras. Ato ou potência. Eu preciso, se alguém tiver uma folha de caderno e uma caneta. Uma folha de caderno e uma caneta. Por favor, que eu possa rasgar. Ato, potência, é a possibilidade de alguma coisa existir. Por exemplo, eu não tenho filhos nem netos. Os meus filhos existem em potência. Ela já vai trazer ali, obrigado. Os meus filhos existem em potência. Tá certo? Muito obrigado. Meus filhos existem em potência. Se algum dia minha esposa engravidar, eles passarão a existir em ato. Entenderam a diferença de potência e ato? Potência é uma coisa que pode existir ou não. E ato é uma coisa que passou a existir. Tudo que é ato um dia foi potência. Agora, se você quiser impedir os meus filhos de fazerem uma coisa mal, o que você pode fazer? Bom, você pode me destruir. Aí meus filhos não vão nascer. Pode ou não pode? Você pode tirar de mim a capacidade de ser pai. Pode ou não pode? Quando Deus criou os seres humanos livres, o mal não passou a existir como uma potência? Poderia ou não poderia acontecer o mal? Deus então podia tirar dos filhos o livre-arbítrio? Podia ou não podia? Ele podia destruir a humanidade livre? Podia ou não podia? Mas ele preferiu outra coisa. Vamos supor que eu estou pensando aqui, nesse momento, num papagaio. Um papagaio, aquele bichinho. Esse papagaio que eu estou pensando, ele existe em potência ou ato? Potência.
Você pode destruir esse papagaio que eu estou pensando nele? Ele não existe. Mas, interessante. Eu rascunhei aqui a cabeça de um papagaio. O papagaio que eu estava pensando agora é potência ou é ato? Ato. Bom, agora que ele é ato, o que eu posso fazer? Agora eu posso destruí-lo. Agora sim. Posso queimar. Eu posso fazer até outro papagaio, mas esse aqui não vai existir nunca mais. Quando Deus permitiu que Lúcifer transformasse o pecado de potência em ato, agora o pecado pode ser destruído, porque ele tem um corpo. Mas atenção, cuidado. Então foi Deus que quis. Mas então por que ele usou? Aí que está, aprenda uma coisa. Deus tem a capacidade extraordinária de tirar bênçãos daquilo que ele não desejou. Sabia disso? Eu conheço pessoas, por exemplo, que são frutos de uma relação sexual promíscua. Frutos de um adultério. Eu conheço. E a vida dessas pessoas é uma bênção. Eu pergunto a você, Deus queria aquele ato sexual de adultério? Queria? Então aquela pessoa não foi desejada por Deus? Aprenda isso. Deus não queria aquela relação sexual. Mas uma vez que algo que Deus não queria aconteceu, Deus tira daquilo que ele não desejou uma bênção chamada você. Deus não queria que Lúcifer transformasse o pecado em ato. Mas uma vez que ele fez, Deus tirou daí uma bênção. E qual foi a bênção? O pecado agora pode ser destruído. Mas para ser destruído, qual foi o corpo que Deus usou? Qual foi o corpo? O seu próprio corpo. Mas Deus não é eterno, pastor? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Aí que está a questão. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou um preço eterno. Lembra que ele saiu do céu na forma de um anjo? Filipenses capítulo 2, verso 5. A Bíblia fala o seguinte: Jesus, subsistindo em forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, Miguel. Depois apareceu em semelhança de homem. Depois em figura de homem, e se humilhou até a morte de cruz. E quando ele voltou para o céu, sabe o que aconteceu? Jesus voltou com o corpo humano para sempre. Sabia disso? A Bíblia fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus vai ficar para sempre com um corpo humano com marcas de crucifixão. Por isso que o livro de Filipenses continua dizendo que depois que Jesus volta para o céu, o Pai lhe dá um nome que está acima de todo nome. Alguém me perguntou uma vez, pastor, mas ele já não era Deus? Por que o Pai teve que dar um nome para ele acima de todo nome se já era Deus? Simples. Jesus saiu do céu como quem? Como um anjo, como Miguel. E voltou para o céu com um corpo humano. Salmo 8 diz que os seres humanos foram criados um pouco menor que os anjos. Em outras palavras, Jesus voltou para o céu menor que os anjos. E por quanto tempo ele vai ficar assim? Para todo sempre. Jesus perdeu os atributos divinos dele? Não. Ele perdeu a onisciência dele? Não. A onipresença? Não. Mas raciocina comigo, se você precisa que eu fique cego para que você seja salvo, e a minha visão é divina, eu tenho uma alternativa. Eu não perco a minha visão porque ela é divina, mas eu posso o quê? Fechar os meus olhos voluntariamente para todo sempre. Se eu fechar os meus olhos, eu perdi a minha capacidade de enxergar? Não ouvi a resposta. Não. Mas eu me tornei cego ou não me tornei? Voluntariamente. Amado, amada, aprendam o seguinte. Para que você seja salvo, Jesus vai ficar para todo sempre preso a um corpo humano. Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Ele morreu. Para sempre preso a um corpo humano. Eu sei que é um corpo glorificado, mas ainda é um corpo humano. Para um Deus eterno, isso não é nada. Então, quando me perguntam assim, por que Deus não fez nada pela origem do mal? Eu pergunto para você de volta, quem vai pagar o maior preço? Não é Lúcifer. Porque Lúcifer vai no lago de fogo e enxofre ser destruído e acabou. Os ímpios também. Você que está sofrendo hoje,
assim queira Deus, vá para o céu, sua dor também vai passar. Aquela cicatriz que você tem, que te incomoda, vai passar. A cicatriz dele vai ficar para sempre. Quem vai ficar para sempre preso a um corpo humano é ele. Porque Deus não fez nada? Quem pagou o maior preço? Jesus não morreu só na cruz e voltou para o céu bonitinho, não. Ele teve que pagar um preço eterno para que você fosse salvo. Porque Deus não duela com o caráter dele. Mas alguém pode estar perguntando, pastor, para terminar isso aqui, peraí, eu não quero sair daqui sem uma coisa, eu entendi tudo isso aí, mas pastor, eu ainda estou com a menina Isabela na cabeça. Deixa eu falar com você uma coisa. Uma vez um garotinho estava lendo uma história em quadrinhos, um gibi, precoce, né? E quando ele passava as páginas do gibi, ele via que o herói apanhava do vilão. E ele passava a página e o herói apanhava de novo, e ele passava outra página e o herói era preso. Ele já estava angustiado de tanto ver o herói apanhando. Aí sabe o que ele fez? Ele colocou o dedinho onde ele estava lendo e foi lá para a última página. E quando chega na última página, o que acontece? O herói ganha. Aí ele voltou a leitura para onde ele estava e falava assim, toda vez que o bandido tinha uma vitória, ele falava assim, se você soubesse o que eu sei. E o bandido dava uma gargalhada, vencia. Falei, se você soubesse o que eu sei. Deixe-me dizer para você uma coisa nessa noite. Eu sei que o provérbio diz, não se julga um livro pela capa. Não se julga o enredo por uma página. Por mais dolorosa que seja a situação da família da menina Isabela, e que eu respeito muito, por mais doloroso que seja o problema que você esteja passando, é uma página. A história não acabou. E no final já está escrito que nós vamos vencer. Por isso que quando a Nova Jerusalém descer no céu com poder e grande glória, Deus vai ressuscitar os ímpios de novo. E eu perguntava, para quê? Só para destruir de novo? Não. Ele vai fazer aquela pergunta. Lembra da acusação de Satanás? Você compra todo mundo? E fala assim, filhos, eu vou ficar para sempre preso nesse corpo. Olha aqui as marcas. Agora vocês já são conhecedores do bem e do mal. Quando eu alertei vocês a não pecarem contra mim, o mal existia como uma potência, uma possibilidade. Agora vocês já sabem o que é o mal como ato. Vocês já sabem o que ele custou. Então eu pergunto, seres do universo, vocês querem que eu mantenha o mal vivo? Não, Senhor, é a resposta de todos. Salvos dentro da Nova Jerusalém. Não, Senhor, não queremos. Anjos também não. E você, Lúcifer? E vocês? E a Bíblia fala que por um único momento, até os ímpios, por um momento de lucidez, vão falar assim, Senhor, justos e verdadeiros são os teus caminhos, e vão se prostrar. Mas destrua-nos, porque já é tarde demais. Se o Senhor nos levar para aí, nós vamos perpetuar o mal. E quando Ele mandar descer fogo do céu para destruí-los, Deus estará atendendo a uma oração universal feita por todos os crentes. Entendeu? Por isso que Ele vai fazer isso. E tudo vai passar, menos uma coisa. As marcas que Ele vai pagar. E como diz Ellen White, o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam luz, vida e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram, Deus é amor. Eu quero contar uma última história para você pensar nela hoje à noite. Entendeu agora o que significou Jesus morrer por você? Duas histórias, aliás. Duas histórias. Primeira, e depois disso eu vou fazer a oração. Nós não vamos ter a música final hoje, tá bom? Por causa do horário. Primeira história. Tá, pastor, mas não tinha outro jeito de Deus resolver tudo isso sem Ele ter que pagar esse preço? Deus não duela com seu caráter. Uma vez, para manter a paz e a segurança num reino, o rei decretou que qualquer um que fosse apanhado roubando teria os seus 2 olhos arrancados. E ninguém roubava. As pessoas dormiam com as portas abertas, os carros destrancados, não havia cachorros de guarda, ninguém tinha medo de nada, porque ninguém roubava nada. Até que um dia os soldados chegaram e disseram, Majestade, um jovem foi apanhando roubando, e segundo a tua lei, ele deve ter os 2 olhos arrancados. Só que tem um problema, Majestade. É o príncipe, é o teu filho. O que você faria? Mudaria a lei? Puniria o seu próprio filho?
Se o rei mudasse a lei, ele ficaria desconcertado, porque palavra de rei não volta atrás, e as pessoas diriam, o filhinho dele sempre tem um jeito. Se ele punisse o filho, eles também diriam, tá vendo? Lá, ele não teve misericórdia nem do filho dele, que dirá de nós? O rei falou, traga o meu filho, deixe-me olhá-lo. O meu amor de pai não permite acabar com o meu filho que está implorando misericórdia. Mas a minha legislação como rei não permite que eu volte atrás. São 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei terá. Arranquem os meus olhos. Por isso ele vai ficar para sempre com o corpo, porque nós transformamos o pecado de potência em ato. O pai também sofreu, porque enquanto o filho estava doendo na cruz, a divindade toda ficou afetada. Mas o pai não ficou sofrendo a dor, não. Quem dói mais? O que está sofrendo ou você que é a mãe que está sabendo que o seu filho está na mão dos traficantes lá? Você não está sofrendo nas mãos dos traficantes, você não come, não bebe. O pai sofreu. E a segunda e última história. Uma vez nos Estados Unidos, quando havia a época do Faroeste, um jovem foi apanhado matando um outro numa briga de bar. E eles o condenaram à morte. Só que a população pediu clemência para ele. Um dia, o governador, para ter certeza de quem ele estaria perdoando, se disfarçou de padre e foi até a cadeia e colocou aqui dentro da Bíblia a carta do perdão. Quando o governador chegou lá na cadeia, o jovem começou a gritar lá, sai daqui, padre! Ele falou, calma, meu jovem, eu tenho algo importante para você aqui dentro. Não quero saber do que tem aí, eu cuspo nesse seu Deus, nesse seu livro, não tem nada que me interesse aí. E o governador, disfarçado de padre, tentou dar mais uns 2 passos e falou, se você chegar aqui eu vou cuspir em você. E o governador foi embora. O carcereiro chegou para aquele homem e falou assim, rapaz, você é louco, idiota. Aquele padre que você mandou embora não era o padre, era o governador do estado disfarçado de padre. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. No dia do enforcamento, aquele homem olhou para a multidão, eles deram as últimas palavras para ele, e ele, fitando especialmente nos olhos dos mais jovens, falou assim, aprendam com meu erro. Eu não estou sendo julgado hoje e condenado pelo crime que eu cometi, não. Eu estou sendo enforcado pelo perdão que eu recusei. Então eu termino esta mensagem dizendo 2 coisas para você. Quando você pergunta onde é que estava Deus quando a menina Isabela foi morta, no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele foi morto, para que você pudesse fazer essa pergunta. E não perca o céu, porque não são seus pecados que vão levar você para o inferno. É a negação do perdão que ele ofereceu. Você não precisa estar no lago de fogo e enxofre, porque ele esteve lá antes para você não precisar estar lá. Pensa nisso. Existe algo aqui dentro para você. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. E mesmo que você passar a aprovação e não tiver explicação, ainda que você termine a sua vida com uma grande interrogação, Deus meu, por que me desamparaste? Entrega o teu espírito nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Que Deus abençoe você. Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Obrigado, Senhor, porque todos ficaram aqui até o final desta importante mensagem. Eu espero, Senhor, que apesar dos muitos detalhes, o Teu Santo Espírito possa ter colocado no coração de cada um as respostas que cada um precisa ter. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Perdoa as muitas faltas que temos cometido contra Ti. E dá-nos a certeza que no final da história deste mundo, a vitória é nossa. E a única coisa, Senhor, que eu te peço, nesse momento de dor em que nós não conseguimos entender muitas coisas que acontecem, toma-nos por Tua mão. Toma-nos pela mão ferida que nunca vai cicatrizar. Toma-nos, Senhor, por aquele preço perpétuo que foi pago na cruz do Calvário. Pois nós Te amamos e confiamos em Ti. Em nome de Jesus.